segurança e sustentação. Nós falávamos assim, uma pessoa especialista no assunto, não é o correto, mas geralmente quando nós estamos com algum problema ou alguma situação adversa no ouvido, automaticamente, né, nós usamos esse dedo para tirar ou corrigir alguma coisa que está a nos incomodar o ouvido. Este dedo mínimo, não é? E quando nós olhamos para os ministérios, lá do capítulo 4, versículo 11 de Efésios, nós vamos ver isso aqui, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, é nesta ordem mesmo, outros para pastores e outros para doutores ou mestres. Olha só, doutores ou mestres. Aí eu peguei e fiz a analogia de quem está com antigamente era a pena, quem tem no caso a habilidade de escrever. Olha o que ele faz, ele apoia com esse dedo aqui, ó. Eu fiz isso, tá? É geralmente esse dedo que apoia toda a condução, tá, do lápis, ou antigamente era dito como a pena, a arte de escrever, de falar através da escrita, tá? E é por isso que nós temos aqui, ó, doutores ou mestres, tá? E se nós observarmos, olha só, o pastor Raimundo Lima dizia que não era, ele falando da imagem de escultura, não é dedo de santo, não é tudo igual não, é tudo diferente. Cada um tem a sua função, cada um tem um propósito em particular, e nós precisamos entender isso, tá? Observando o versículo 22, ele diz que antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, embora aqueles que parecem ser insignificantes, eles são necessários, tá? Partindo para a nossa leitura diária, nós temos aqui uma leitura feita durante a semana, e isso nos estimula. Nós temos aí 3 meses, nós temos um trimestre, tá? E todos os dias temos uma leitura em particular sobre a lição que estudamos no domingo, e isso nos estimula a ler a Bíblia todos os dias, tá? Na segunda-feira, João 1 diz, a igreja centrada na palavra viva de Deus. Esse João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo. O verbo aqui é a palavra, tá? E o verbo era a palavra, tá? No princípio era o verbo era Deus, tá? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o versículo 1, tá, do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz que a igreja precisa, o que torna a essência, a natureza da igreja, o que torna a igreja ser o que ela ela está fundamentada na palavra, tá? Pode ser qualquer movimento que tenha até um nome de igreja, mas se não estiver fundamentada na palavra, não é igreja, porque já perdeu-se a sua essência. Irmãos, aqui a gente está baseado nas nossas experiências. A gente faz aqui um movimento e o que Deus falar está falado aqui através de algum irmão. Isso não está fundamentado na palavra. Se nós dependermos de experiências de terceiros para viver a nossa cristandade, então logo já não está fundamentado na palavra. As experiências, nada pode estar acima da palavra, muito embora a palavra seja o fundamento, a base, mas nada está acima da palavra. Eu quero pegar uma palavra aqui do pastor Ciro Sanches, é um dos comentaristas da CPAD, ele também é autor de muitos livros da CPAD, e ele diz que a palavra, a Bíblia está acima inclusive da teologia. O que é a teologia, irmão Antoniel? A teologia é apenas o estudo, é a ciência que estuda a palavra, tá? A Bíblia está acima dos teólogos. Quem são os teólogos? São os estudantes da palavra. A Bíblia está acima de qualquer instituição, porque ela é a base de toda instituição. Então, se algum movimento, ou se alguém diz assim, não, as minhas experiências elas me conduzem
lamentavelmente, você está fora da palavra, tá? Porque tudo o que ocorrer na igreja, através da igreja e pela igreja, tem que estar fundamentado na palavra. Se não estiver fundamentado na palavra, eu vou falar abertamente, é lixo espiritual e precisa ser descartado. É lixo, porque precisa estar, é a primeira coisa que nós vamos estar estudando sobre essa questão. Na terça-feira, Romanos 8,14, a igreja na esfera do Espírito. Paulo vai dizer aos romanos, através do Espírito Santo, ele vai dizer: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, tá? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então a igreja, ela precisa estar sendo guiada pelo Espírito. E olha aqui, irmãos, a espada do Espírito está aqui, novamente, voltamos à palavra. Novamente, Paulo vai dar umas características no capítulo 6, versículo 10 em diante, da Epístola aos Efésios. Ele vai chamar a palavra de Deus de espada do Espírito. E não está aqui nem nada para interpretar, não tem mais nada o que interpretar aqui. Quando ele diz para nós tomarmos a espada do Espírito, e ele fala abertamente que é a palavra de Deus, é para tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então não tem, irmão, o que é a espada do Espírito? Eu recebi uma revelação que a espada do Espírito não tem que receber revelação nenhuma, já está revelado, está claro e objetivo, o texto está dizendo que a palavra é a espada do Espírito. Tá? E ele ainda vai falar a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado. Mas para quem é essa palavra? Ele vai dizer para quem é: como o obreiro que não tem de que se envergonhar. Aí ele vai dizer que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, essa palavra manejar é uma palavra que é aplicada àqueles que fazem parte de um exército, aqueles que manejam bem uma espada. É por isso que a palavra manejar no grego é ortodoxia, e nós vamos estar vendo sobre isso. A palavra que está na nossa lição é heterodoxia, nós vamos ver o que é isso, mas para saber o que é heterodoxia, nós vamos saber o que é a ortodoxia, e vai chegar nesse ponto de manejar bem a palavra. Na quarta-feira, a igreja como expressão visível e local. Paulo vai falar sobre as igrejas. Ele manda uma carta específica à igreja de Corinto. Mas quando nós vamos ver sobre a questão da igreja, uma expressão visível e local, nós vamos ver que a epístola, ou seja, o livro do Apocalipse, João vai enviar, tá? João, ele é chamado a escrever 7 cartas a 7 igrejas locais, mais uma igreja em cada local, tá? Nós vamos observar bem o que é isso, falando sobre a igreja local. Na quinta-feira, a igreja em seu aspecto visível, invisível e universal. A Epístola aos Hebreus vai dizer que, assim como Paulo falou aqui, que a igreja são muitos membros, mas é um único corpo, a Epístola aos Hebreus também vai falar sobre esta igreja universal. Não tem nada a ver com aquela instituição que tem esse nome. A igreja como um corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja não uma denominação em si, tá? Não é uma denominação em si. Quando o Novo Testamento está sendo formado, escrito, naquele primeiro século, não havia denominações. E aí nós temos aqui a mesma ideia da quarta-feira, a igreja como expressão visível e local. Agora, como na quinta-feira, a igreja em seu aspecto invisível e universal, não tem nada a ver com denominações, tem a ver com o corpo de Cristo, tá? E nós vamos estar analisando também tudo isso. Na sexta-feira, tá, a indivisibilidade da igreja de Cristo, ou seja, as denominações, falando, é uma sequência. Nessa questão da igreja invisível e universal, as denominações, elas podem se desfazer, como nós temos visto que muitas denominações que já foram abertas aqui, o próprio líder lamentavelmente vendeu a igreja e foi embora. As denominações, elas podem se desfazer, a igreja não se desfaz. As denominações, elas se dividem,
porque alguns não são insubmissos, alguns líderes, alguns que se tornam líderes, e vou dizer até abertamente, como a Bíblia diz, alguns que impuseram a mão sobre ele precipitadamente foram focos, ou seja, o próprio motivo da divisão. As denominações, elas se dividem, a igreja, ela é indivisível, tá? Aí nós vamos entender que nem todo grupo que se chama de igreja é igreja. Por isso que eu disse, lamentavelmente no meio, agora eu vou sintetizar agora dentro da nossa denominação, Assembleia de Deus, muitos não são igreja, infelizmente, andam de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito, não respeitam a liderança, não respeitam as nossas leis, não respeitam o nosso estatuto, não respeitam o regimento, não respeitam nem a Bíblia, muito menos as lideranças. Isso não são igreja. Muito embora, eles frequentam os cultos, frequentam, tem oportunidade, tem, são ofertantes, são dizimistas, são, mas não são igreja. Isso é triste de dizer? É muito triste. É muito triste. Há 2 versículos que me chamam muita atenção. É justamente aquele que nós lemos no Romanos 8,14, e o outro é 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Todas as duas, olha só o que é, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Abra lá. Eu preciso que os irmãos acompanhem, para nós vermos o que é aqui. E eles se encaixam, os versículos de uma referência e outra, eles se encaixam perfeitamente. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, nós nem entramos na lição ainda, isso é apenas a introdução básica aqui. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E se nós amamos a Deus, primeiro, nós somos obedientes a Ele. Por quê? Não por medo, mas por amor. Agora, o capítulo 8, versículo 14 de Romanos, que eu já está impresso aqui na minha mente, ele diz assim: mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Observe que é conhecido, e ele se deixa guiar pelo Espírito de Deus, e ele é chamado de filho de Deus. Por que é importante ser conhecido dele, irmão Toniel? E ser guiado por ele? Porque se somos conhecidos dele e somos guiados por ele, não tem como sofrermos uma consequência que alguns sofrerão por acharem que são de Deus e não são. A consequência é essa no capítulo 7 de Mateus. A consequência é essa, tá? E vê, olha lá, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, o versículo 21 ao 23. Lembrem-se do 1 Coríntios, tá? 8:3. Agora o capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz assim: olha só: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade do Pai que está no céu? É andar em espírito. Observe. Qual é a conexão que há em 1 Coríntios 8:3? Nós vamos encontrar aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O versículo 23 fala da importância dele nos conhecer. Olha o que ele vai dizer abertamente: observem o que eles faziam: profetizavam, expulsavam demônios e faziam maravilhas, tudo em nome do Senhor. Achavam que eram igreja, mas não são. Grupos que estão envolvidos nisso tudo, essas próprias experiências, como eu disse, são as experiências que para eles estão acima da obediência da palavra. Querem viver de experiências. Isso aqui é a experiência de
pelo menos de pessoas que se dizem cristãs, sim, são experiências. Só que elas não estão acima da palavra. Elas não estão acima da Bíblia. E todas essas experiências, João vai dizer no capítulo 4 da sua primeira epístola, que nós temos que provar se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Profetizavam, expulsavam demônios e faziam maravilhas. Olha o que ele diz abertamente: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aí a importância de sermos conhecidos dele. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tudo o que eles disseram aqui, aquelas 3 coisas que disseram, não são legítimas, são falsas, são profecias falsas, são expulsões falsas e são maravilhas falsas. Infelizmente, irmãos, é isso que está no texto, tá? Precisamos ser conhecidos dele. E se nós somos conhecidos dele, nós o amamos. E se nós o amamos, nós o obedecemos. Isso é mais importante do que as experiências. Eu não estou dizendo que as experiências não são válidas. A questão é que nós não podemos fundamentar a nossa fé em experiências, e sim na palavra. Tá? No sábado, a igreja em busca da unidade, e nós vamos ver justamente sobre isso, sobre a unidade pela confissão, nós vamos entender o que é isso, a unidade na igreja local e a unidade na diversidade. O nosso texto áureo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, é por isso que a igreja é comparada a um corpo, e ela tem muitos membros, tá? Nós vimos que no versículo, na nossa leitura bíblica em classe, os versículos sempre estão apontando para a utilidade de cada membro. Nenhum membro, o menor sequer, ele não é útil. Todos eles são úteis no corpo. Cada um tem uma função. Cada um. Eu vou abrir um parêntese para colocar aqui fazer uma analogia. Há uma história antiga de um pastor jovem, que estava pastoreando uma igreja e ele tem uma visão. Presta atenção aqui. Um pastor jovem tem uma visão. E ele chega, ele olha digamos que ele esteja numa antessala do céu, e ele olha aqui várias coroas. O que esse coroa significa? Coroa significa glória. Coroa significa vida. Tá? Coroa significa proximidade de Deus. Tá? Ele fala da coroa da vida. Tá? Ele fala da coroa da vida. E aí ele observou e tinha muitas coroas. Ele disse assim, ele olhou para ele, pastor novo, mas é pastor. Ele olhou e disse: aquela deve ser a minha. Como o Senhor conhece os pensamentos? Ele disse: não é isso que tu estás pensando. Aí ele olhou, então, já que aquela não é a minha, aquela mais bonitona, aquela mais robusta, ele disse: então deve ser aquela outra. Eu disse: não, também não. Ele disse assim: qual é a minha? Aí mostrou uma mais simples, uma bem simples. Isso é só uma analogia, tá, irmãos? E aí ele disse: mas por quê? Ele disse: tu vais entender. Ele disse: então de quem é aquela mais bonita ali? Ele disse: sabe aquela irmãzinha que senta lá atrás? Aquela irmãzinha de cabelo branco? Aquela irmãzinha que tu chega, ela já está lá. Sabe de quem é aquela mais bonita? É a dela. Eu disse: por quê? Porque o teu ministério só ainda está de pé porque ela ora por ti. Desde todo o tempo ela está orando por ti. Tu ainda não caíste porque ela ora por ti, ela intercede por ti. É ela que ora para que a mensagem alcance o pecador. É ela que ora para que a mensagem alcance o coração, para que o Espírito Santo alcance o coração das pessoas. Tá? O teu ministério é um ministério de sucesso porque ela intercede por ti. Aquela coroa é a dela. Tá? Isso é só uma analogia para que a gente entenda que no reino dos céus, aquilo que o irmão Zinei sempre gosta de citar aqui, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Tá? É por isso que nós precisamos entender que no reino celestial é totalmente diferente do reino humano. As coisas espirituais são totalmente distintas
O que é que nós fazemos, nós seres humanos, quando chega alguém todo paramentado? A gente vai lá na porta cumprimentar. Mas se chegar uma criança simples, a gente só diz: entra, te aquieta. Nós somos seres humanos, somos falhos. É isso. Infelizmente, a epístola de Tiago vai falar sobre isso, sobre a gente dar honra para quem não merece. Infelizmente, tá? A gente tem mania de julgar pela aparência. Essa é a questão. Tá? Até mesmo o profeta de Deus pode se enganar, irmão Antônio? Pode. Samuel foi chamado à casa de Jessé. Ele está indo lá pela ordem de Deus, mas ele olha para um bonitão que está chegando e diz: é esse o rei? Disse: não, não é esse aí não. Então qual é? Manda chamar outro. Deve ser esse. Não, não é. Passaram todos os jovens na frente dele e o Espírito de Deus disse: não é este. Disse: quem é? Aí ele olha para José: e aí, acabaram-se os jovens? Ele disse: não, o menor está no campo, está no pasto apacentando as ovelhas. Chama. Agora, aí quando Davi passa à frente, disse: é este. Disse: aí Samuel não entende. Mas por quê? Calma. Aí Deus vai falar para ele: se eu não olho a aparência, eu olho dentro, o interior, o coração. O julgamento de Deus é totalmente diferente dos nossos. É assim que ele faz, tá? Então, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, a sua essência, o que a igreja é, por que ela é. Aí nós vamos entender. Paulo chama a nossa atenção para isso. Se nós não compreendermos isto, tá? Capítulo 11 da epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Ele vai dizer que isso é um problema muito grave. Para quem, irmão Antônio? Para aquele que não sabe discernir o que é o corpo de Cristo. Ele começa assim: por causa disso o quê? O versículo 29, nós estamos falando do 30, ó. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Esse dorme aqui é morrer, tá? Por causa disso o quê? O versículo 29, que é o versículo anterior, vai dizer, ó: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui está o pecado, aqui está o erro, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, se nós não entendermos o que é a igreja, não tivermos a consciência do que é a igreja e participarmos da ceia, desta comunhão, de forma inconsciente, isso é motivo para a condenação, inclusive de alguns. Há uns que estão fracos, outros que estão doentes. Aí você vai entender por que são crentes. Graças a Deus, viu? Porque aqueles que vêm se reconciliar todo dia, todo tempo, toda hora, de vez em quando, são os fracos. E os doentes, irmão Antoniel? Aqueles que vivem dando trabalho para o pastor, são doentes, são crentes doentes, tá? Mas tem uns que não mais lhe coube aqui, e o Senhor tirou, já até dorme no Senhor, tá? Quando foi que aconteceu isso? É quando ele se conscientizou, ele pediu perdão, ele se reconciliou. Aí ele tira. Para quê? Para não dar trabalho mais e para não se perder, tá? Como assim, Antônio? Está na Bíblia, tá? Capítulo 57 de Isaías. O justo, ele é tirado antes do mal. Antes que aconteça o pior, que ele venha se perder eternamente, Deus o prepara e leva. É isso. O justo é levado antes do mal. Continuando, 3 tópicos: destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, o que é fundamentada na palavra e andando em espírito. Segundo tópico: apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. O que é isso? Falar da igreja universal e a igreja local, tá? Falar da igreja como o corpo de Cristo e a igreja como um ponto local, estratégico, geográfico numa cidade. Essa é a igreja local. E elencar a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã neste mundo. Já falei aqui,
é estar centrada na palavra. O centro é Cristo. Até no deserto nós temos essa figura. No deserto quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Moisés recebe as orientações para construir o tabernáculo. O que era isso, irmão Antoniel? O templo móvel. Era um templo que era desmontável e eles carregavam na peregrinação. Chegava, quando a nuvem parava, eles entendiam: nós vamos parar por um tempo, vamos descansar. Montava-se o tabernáculo, agora com uma distinção: o tabernáculo está no centro e as tribos estão organizadas ao redor do tabernáculo. O que isso significa? O que era o tabernáculo para o povo de Israel caminhando pelo deserto? O tabernáculo é Cristo. O tabernáculo é Cristo que está no centro. É por isso que quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz que ele tabernaculou. Mesma palavra no grego, quando João diz: e o verbo se fez carne e habitou. Tabernáculo é casa, tabernáculo é ponto de encontro, tabernáculo é a tenda da congregação, tabernáculo era o ponto de encontro, o centro, tá? É por isso que agora vem a lei do sábado. Eles não podiam peregrinar, andar mais de 1,2 km no sábado. E o que é isso, irmão Antoniel? O tabernáculo no centro, aquele que estava lá na eira do arraial, lá na beira, lá no aceiro, vamos dizer assim, os irmãos aqui do norte entendem isso. Ele andava lá da beirada até o centro, no máximo 1.200 metros. Então todos eles estavam organizados em pontos estratégicos para ninguém mais andar mais de 1.200 metros. Era justamente este o raio que dava do centro até a borda da organização das tribos de Israel, em volta do tabernáculo. Quem é o tabernáculo móvel? O tabernáculo é Cristo. Ele estava no centro, para que cada um chegasse até a adoração no dia certo, no tempo certo, no horário certo, tá? Então não tem como se atrasar, tá, irmãos? Não tem como se atrasar para o culto. Tem alguém andando mais do que deve quando ele se atrasa, ou então está trilhando caminhos errados, porque Deus dá o tempo certo para que ele chegue no tempo e no horário certo aqui, tá? É só uma analogia também. Continuando, nós temos aqui a palavra natureza e nós vamos entender ela na sua essência, tá? Natureza. O que significa isso? Não se refere, alguém pode pensar que a gente fala: olha a natureza. Antônio Filho já cantava: eu me alegro quando eu vejo a natureza, sinto a grandeza de um Deus que tudo fez. Mas ele está olhando para onde? Ele está olhando para o ambiente. Não é isto que é a natureza da igreja. Ele está olhando para o ambiente onde ele vê a floresta densa. Aqui no norte do Brasil a floresta é densa, mata fechada, tá? Só que não é essa a natureza que a gente está se referindo, tá? O que nós estamos nos referindo à igreja, tá? Em se tratando da igreja, a natureza significa algo que é inerente, que está intrínseco nela, faz parte dela, tá? A essência que revela o que realmente ela é, se ela é igreja de Cristo ou não, tá? Esta é a essência, é o que faz ela ser o que ela é, igreja. Se ela não tiver centrada em Cristo, ela não é igreja. Por mais que tenha um nome lá na porta, por mais que tenha uma organização, por mais que tenha um estatuto, por mais que tenha um regimento interno, por mais que tenha nome de igreja, mas não é igreja. Se ela não estiver centrada em Cristo, lembra do tabernáculo, tá? Habitação. Nós estudamos sobre essa imagem. Ela precisa ser a habitação de Deus. Se ela não for, tá? Lembrem-se que a igreja de Laodiceia, o irmão Zinei falou aqui, se não me engano foi na quarta-feira, a igreja de Laodiceia, ela tinha nome de igreja. A igreja que está em Laodiceia. Só que ela não era igreja. Por quê, irmão Antoniel? Os versículos posteriores vão dizer:
eis que estou à porta e bato. Quem é que está falando com essa igreja? É o próprio Cristo. Então, logo, se ele está do lado de fora, ela perdeu a sua essência. Tá? Ela dizia que era rica e que estava enriquecida. Só que ele dizia: tu não sabes, tu é pobre, desgraçada, miserável, cega e nua. Tá? Olha só a condição desta. Tá? Então logo tinha nome, mas não era. Infelizmente há muitos nessa condição. Infelizmente. A natureza da igreja, nós vamos estar vendo aqui o que ela é, o que a torna a igreja realmente, o que torna a igreja ser igreja. Já vimos aqui os nossos 3 tópicos: a natureza da igreja na sua dimensão confessional, e a palavra aqui sempre será unidade, tá, irmãos? Fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, quem não faz, anda segundo as suas próprias vontades. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. A igreja local e invisível. As particularidades das igrejas locais. A universal e invisível, no caso, igreja universal e invisível. Tá? Tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una. Como eu disse, a igreja não se divide. As denominações, elas se dividem. A igreja não. É porque nós costumamos, irmão, nós temos um vício de linguagem, diz assim: para onde tu vai? Está saindo de casa para um local e diz assim: para onde tu vai? Eu vou para a igreja. Não, isso aqui é o templo. Nós somos a igreja. Nós, não eu, tá? Eu, membro. Eu sou membro. Nós somos a igreja. Quando eu estou só por aí, eu sou membro da igreja. Tá? Agora, reunidos, nós. E eu falava isso que o nosso presidente, o pastor Lúcio Francis, ele sempre frisa isso. E ele frisava muito em algumas convenções que nós fizemos parte, que estavam participando. Ele sempre fala que no plural. A própria oração que Jesus nos ensinou é essa. Começa assim, no plural: Pai nosso que está no céu. Nosso. Pai é nosso. Tá? Santificado seja o teu nome. Venha a nós, não é a mim. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não é o pão meu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, é para dar para nós. Tá? Não nos deixe, nós de novo, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá? Só Ele é o único, agora sim, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Tá? Então, a própria oração, ela traz isso para nós, não é para mim, tá? Em particular, é para nós, sempre apontando a coletividade, sempre colocando no plural. Tá? Isso. A igreja é una, tá? Mas são muitos membros. O que ela quer dizer una? Ela é uma única igreja, não há várias igrejas. Quero deixar claro aqui que há várias denominações. Tá? E nós vamos estar analisando sobre isso. Unidade da igreja e diversidade na unidade. Olha só. Trataremos algumas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Opa! Isso está no nosso comentário. Não sou eu que estou dizendo. O que é uma verdadeira igreja? Logo, a sentença contrária, ela também é válida, porque se há uma igreja verdadeira, há uma igreja falsa. Tá? A igreja genuinamente cristã, ela é confessional. O que é isso, irmão Antoniel? O que é ser confessional? Tá? E nós vamos analisar cada ponto desse aqui. Cremos na Bíblia. Como eu disse, as experiências, elas são válidas, mas não podem estar acima da Bíblia. Tá? Ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? É a Bíblia.
O próprio Cristo orando novamente, capítulo 17 do Evangelho de João, onde está registrada a oração que ele faz por nós. Ele faz a oração por nós, faz. Você vê, leia lá o texto, tá? A oração que ele está fazendo no capítulo 17 de João é por nós, porque ele diz que não só por estes, mas todos quantos ainda hão de vir. Ele fez a oração por nós, inclusive. Ele diz aí, santifica-os na verdade. Ele diz assim, a tua palavra é a verdade. É o próprio Cristo que dá essa afirmativa, tá? Segundo, ela tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe na forma visível como invisível. Na forma visível é uma instituição, uma igreja local, mas ela também existe na forma invisível. E o que é isso, irmão Antoniel? A reunião de todos os salvos, a igreja. Opa, mas não são só aqueles que estão aqui, aqueles também que já partiram para a glória estão inclusos na igreja, tá? 3, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Ela não é dividida. Como eu disse, é complexo, a gente parece que a palavra está se contradizendo, quando a gente fala isso na filosofia, é um paradoxo, uma coisa que aparentemente se contradiz. Espera aí, todas as denominações fazem parte da igreja? Nem todas. Eu posso dizer que várias denominações fazem parte da igreja, mas nem toda denominação é igreja, tá? No sentido invisível, a igreja é formada por membros de várias denominações, mas no sentido local, tá? A igreja é uma denominação, tá? Nós vamos estar estudando mais acuradamente isso tudo. Isso é só a introdução. A natureza da igreja na sua dimensão confessional, tá? Fundamentada na palavra. A primeira coisa, e é isso que nós temos na primeira nossa declaração de fé, a primeira, digamos aqui, o primeiro item da nossa declaração de fé, sobre as Sagradas Escrituras. Primeiro item, para quem não tem a declaração de fé, está na página 25, fala sobre as Escrituras, tá? Sobre as Escrituras, diz assim, ó: nossa declaração de fé está: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus chamou as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Está lá no João 17:17. O primeiro item que eu quero citar aqui para os irmãos é esse: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Esse é o primeiro item da nossa declaração de fé, tá? Então, logo, para ser igreja, o primeiro quesito, o quesito básico, é estar fundamentado na Bíblia Sagrada, centrada na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, tá? Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, palavra inspirada. Primeira coisa, tá? Jesus, em primeiro lugar, Jesus é a palavra que se humilhou. Portanto, a igreja verdadeira bíblica é centrada nele, porque ele é a palavra. Quando nós dizemos em segundo lugar, parece que é redundante, mas estamos agora falando da palavra escrita. Ele é a palavra viva, e a Bíblia é a palavra escrita. Muito embora, tá, ele seja a própria palavra. Irmão Antoniel, isso é complexo? É. Porque se nós entendêssemos Deus na sua completude, ele deixaria de ser Deus. Nós podemos compreender uns aos outros, e até mesmo uns aos outros a gente não se compreende, tá? Muito menos iremos compreender Deus na sua plenitude, tá? Porque quando João vai dizer para nós aqui, olha, no princípio era o verbo. O que palavra essa foi traduzida para o verbo, irmão Antoniel? É logos. E o que significa logos no grego? Palavra. No princípio era a palavra. Eu vou só transcrever aqui para os irmãos entenderem. No princípio era a palavra estava com Deus,
e a palavra era Deus. Ela, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. É assim que seria a transcrição deste versículo. E o versículo 12 do capítulo 1. A palavra se fez carne e habitou, aquela palavra lá do tabernáculo, tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, quem? A palavra, e de verdade. Aí, ele é a palavra viva, ela a palavra escrita, e não deixa de ser ele falando conosco, tá? É a palavra de Deus, tá? Continuando, fundamentada ainda na palavra, se não existe igreja, olha, verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem a fundamentação bíblica. Não tem igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. Irmãos, que igreja você faz parte? Eu faço parte da igreja fulano de tal. E aí, como é que vocês fazem os cultos? A gente se encontra, a gente conversa, a gente conta a história, e aí tem aquela reuniãozinha ali básica, a gente faz um círculo e conversa sobre nossas experiências, e depois a gente vai embora, tudo bem. Isso não é igreja. Isso não é igreja, tá? Se não estiver fundamentado na palavra, não é igreja. Aí vem a palavrinha que nós vemos ali, a heterodoxia. O que é heterodoxia? O desvio da doutrina, e apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Heterodoxia é desvio da doutrina. Mas tem uma doutrina aqui? Tem, irmão. E aqueles que andam fora da doutrina estão desviados. Desviado não tem jeito, é a palavra que diz. Tá? Heterodoxia, o desvio da doutrina, e apostasia. A apostasia aqui é o abandono da fé. Neste contexto, apostasia é abandono da fé. Muito embora em outros contextos, apostasia signifique partida. E isso é uma outra coisa que podemos falar futuramente. Tá? Nesse contexto é o abandono da fé. Aqueles que abandonaram a fé estão desviados. Olha só. O que é que acontece? Vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. A heterodoxia, o desvio da doutrina, e a apostasia, o abandono da fé, elas vêm, sabe quando? Quando as pessoas abandonam a palavra. Há um risco muito perigoso, tá? Daqueles que abandonam a palavra. Olha aqui, o que é a ortodoxia? Opinião e crença correta. Ortodoxia é isso, para a gente chegar na heterodoxia. E o que é a ortopraxia? Aqui, ó, ortopraxia. Prática correta, ó. Praticamos a mesma doutrina segundo compreendemos. O que é a mesma doutrina? Olha o que é o conceito de igreja aqui. Primeiro, tem uma crença correta, uma opinião e crença correta. Ó. Cremos, tá, na compreensão correta da doutrina bíblica. Cremos na compreensão, tá? Cremos na compreensão correta da doutrina bíblica. Isso é ortodoxia. A heterodoxia é outra coisa, que nós vamos ver aqui embaixo. O que é a ortopraxia? Prática correta. Praticamos a mesma doutrina segundo compreendemos. Sabe aquele capítulo 2, versículo 42 do Atos 2, 42? O que era que mantinha aquela igreja una? A primeira coisa, perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso, irmão? Perseverar na doutrina? É ter a mesma doutrina. Irmão, isso aqui para ti, isso aqui o que tu acha disso aqui? Para mim isso aqui, isso é relativo, pecado é um conceito relativo. Tá? O que é pecado para mim pode não ser pecado para ti. Não existe isso na ortodoxia. O que é pecado para mim é pecado para você. O que é pecado aqui no Antigo, ou seja, no Gênesis, é pecado no Apocalipse. Não tem dessa. Não, irmão, porque hoje os tempos mudaram. Hoje a gente vive o século 21, né? Pós-modernidade. A Bíblia não muda. Opa, mas o que é a Bíblia? É o próprio Cristo, a palavra escrita, a palavra viva. Sabe o que Tiago vai dizer? Que em Deus não há mudança. Ainda tem um porém.
nem na sombra, irmão, pode haver uma variação. Não há mudança e nem sombra de variação. Tá? É impossível, tá? Se eu tenho um corpo aqui, ó, e eu vou gerar uma sombra, eu vou colocar ele aqui debaixo de uma luz, ele vai gerar uma sombra. Ei, como é que vai ser essa sombra? Se é um corpo retangular, não vai gerar uma sombra arredondada, vai gerar uma sombra retangular. Não há mudança e nem a sombra há uma variação nela. Nós precisamos entender esses termos, primeiramente na sua simplicidade, para irmos para a profundidade. Ele está dizendo assim: eu não mudo. E a Epístola aos Hebreus vai dizer: eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Não muda. Os homens mudam, as instituições mudam, igrejas nominais mudam, mas a palavra permanece. Há uma tirinha que os irmãos sempre postam aí pelas redes sociais, tá? Dizendo assim, ó: a porta continua estreita. Né? Ninguém pode falar, pastor. Ninguém, preste atenção em uma coisa, irmãos. As instituições mudam, os homens mudam, mas a porta, ela continua estreita. Pode falar, pastor. A paz do Senhor para todos os irmãos. Quero ter uma participação nesta manhã. É que aquele que está na palavra de Deus, ainda que nós sinta naquele momento que estamos saindo fora, nós temos que voltar, não é verdade? Por quê? Porque se vivemos na doutrina da palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos, naquele momento que sentimos, temos que retornar para o mesmo caminho, porque nós, como humano, nós podemos falhar. Às vezes vem algo que nos chama atenção e nós, às vezes, entramos, mas o Espírito de Deus está pronto a alertar. Tu está saindo fora. E nesta hora, a gente atentamente retorna para o próprio caminho, que é o nosso caminho, que caminhamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa palavra. Só para explicar o nosso slide aqui, né? O que é ortodoxia? Opinião e crença correta. Tá? Cremos na compreensão correta da doutrina bíblica. Isso é ortodoxia. O que é a ortopraxia? Não basta somente crer. Você crê? Creio. Mas tem que praticar. A ortopraxia é a prática correta. Praticamos a doutrina segundo a compreendemos. Da forma correta, praticamos de forma correta. Mas no nosso comentário disse que tem a heterodoxia. Opinião e crença diferente. Discorda-se da ortodoxia de acordo com a opinião diferente da mesma, tá? É mesma. Discorda. Não, irmão, eu concordo com essa parte da Bíblia, mas com essa aqui não existe isso. Não, eu vou pregar sobre isso aqui, mas sobre isso aqui eu não prego. Não existe isso. Tá? Eu vou mostrar isso aqui, mas isso aqui não é muito conveniente para mim, então eu vou deixar de lado. Não existe isso. Cremos e praticamos. Isso é ortodoxia e ortopraxia. Crença correta e prática correta. Porque, lamentavelmente, muitos até conhecem, até sabem o que é correto, mas não praticam. Então, o discurso ou a fé não condiz com a prática. Então, está fora. É isso que tem que voltar. O pastor acabou de dizer. Se nós percebemos o que é que está acontecendo, por que eu preciso ler a palavra, por que eu preciso entender a palavra? Porque tudo aquilo que não condiz na minha vida com a palavra, eu preciso corrigir pela palavra. E eu tenho que andar na palavra. Tá? Esse é o próximo ponto que nós vamos estar falando. Habitada pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz, a força que controla, tá? O cristão. Tá?
A igreja. A obra do Espírito Santo começa no convencimento do pecador. É ele que convence, primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Não é o discurso do pregador, não é a oratória do pregador. Ele pode até usar todas as técnicas de oratória, mas quem convence é o Espírito. Ah, irmão Antoniel, então tem que parar de estudar e de ler a Bíblia. Não, usa, porque continua fazendo isso, porque você terá mais material para o Espírito Santo usar. Tá? Você terá. Tá? Precisa disso. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. O que é regeneração, irmão Antoniel? Nascer de novo. Nas palavras de Cristo a Nicodemos, ele diz, é necessário nascer de novo. E o que é regenerar é nascer de novo. Tá? Nós temos aí no mundo animal um único animal, pelo menos é o que eu sei, né? Um único animal que tem a capacidade de se regenerar. Tá? Todos os répteis, lagartos, é uma única espécie, tá? Os lagartos, se eles perderem, digamos assim, a cauda, como coisa que nós chamamos de rabo, o que vai acontecer? Vai nascer de novo. E sabe o que é isso? É o poder que eles têm de se regenerar. É por isso que a palavra regeneração significa nascer de novo. E aí Jesus vai pegar essa palavra para Nicodemos e vai dizer, é necessário nascer de novo. Não é suficiente crer. Muito embora é necessário crer, mas é necessário nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos já cria. Quando ele diz assim, o que é crer? É ter a consciência do que é aquilo. Ele diz, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. Ele está crendo no Cristo, ele crê no Cristo, mas ele precisa mudar de vida. É isso que é um líder religioso, é um doutor da lei, tá? Mas Jesus diz para ele assim, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não vai entender. Aí ele gera todo aquele diálogo com Cristo, aquele diálogo profundo, espiritual, celestial. Ele pergunta, um homem velho, ele está se colocando no lugar. Um homem velho pode nascer de novo? Entrar no ventre da sua mãe? Jesus não está falando desse nascimento. Jesus está falando do nascimento espiritual. É nascer de novo. Por quê? Porque Nicodemos, embora sendo um doutor da lei, embora sendo um conhecedor da palavra, embora crendo em Deus, ele não havia ainda nascido de novo. Nascido como, irmão Antoniel? Nascido espiritualmente. Ele precisava crer no Cristo e entender que ele era o Salvador, e aí sim ele seria regenerado, nasceria de novo, tá? Então é isso. Então não basta somente conhecer, tá? A ortodoxia é a crença verdadeira, mas a prática, a ortopraxia tem que fazer parte, tá? Lamentavelmente nós temos casos em famílias dizendo assim, são pais que dizem para os seus filhos, olha o que eles dizem, abre aspas, não faz o que eu faço, faz o que eu mando. É um discurso fora da prática, tá? É um discurso fora da prática. Quando um pai diz para um filho fazer aquilo que ele está mandando, mas não é o exemplo do filho. Isso, infelizmente, lamentavelmente, isso ocorre muito no sentido da igreja, tá? Continuando. Quem faz parte da igreja anda no Espírito, e isso é para manter a unidade, tá, irmão? Unidade confessional. Após ser regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Romanos 8,14. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Este é um fracasso. Aqueles que não trilham o caminho do Espírito, eles estão fadados ao fracasso. Infelizmente. Não, irmão, eu posso e eu entro e eu faço sem me envolver. Mentira. Se eu não me engano é o 432, deixa eu ver se é isso.
Há um trecho no hino de número 432, você vê se é isso. A segunda estrofe, 432, consagrado ao Senhor. O que é isso, irmão Daniel? Consagrado ao Senhor. Consagrado significa separado para o Senhor. Olha a segunda estrofe que diz aí. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Eu posso cantar qualquer coisa, irmão. Uma música secular que não tem mal nenhum, eu posso cantar. Segunda parte da estrofe. Numa eternal canção, minha voz se faça ouvir. Há duas doutrinas básicas aqui. Andar por lugares certos. Está na Bíblia isso, irmão? Está. Salmo 1. Não se deter no caminho dos pecadores. Tá? Aí tem alguns que dizem assim, eu posso cantar porque eu não vejo erro nenhum nessa música secular. Eu posso. Tem muita gente, inclusive, que tem música secular no celular. Tá? Mas que nós possamos cantar uma eternal canção. E o que é essa eternal canção? São cânticos espirituais. Tá? Primeiro, eu não ando em qualquer lugar. Que meus pés possam acessar lugares que os santos possam ir. Tá? E alguém pode dizer, não, eu entro em qualquer lugar e não me desvio. Ei, quando já entrou em qualquer lugar, já está desviado. Não vai se desviar não, já está desviado. Tá? É isso que a maioria não entende. Sintetizando o nosso primeiro tópico, uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito e dirigida e capacitada por Ele, pelo Espírito. Isso é uma igreja verdadeiramente bíblica, tá? É isso que nós estamos vendo aqui hoje. Então, se há movimentos por aí que não estão nesta linha, nesta corrente, então não é bíblico não, tá? Não é bíblico não. Vamos para o segundo tópico. A natureza da igreja nas dimensões local e universal. Isso aqui é pesado, isso aqui é forte. Tem um comentário aqui no nosso livro, no livro aqui de apoio, está aqui, ó, mesmo título, aqui é o livro de apoio, tá? Esse aqui, está aqui o nosso comentarista. Ele, inclusive, dá uma palavra, postei lá no grupo do Heróis da Fé, sobre os irmãos adquirirem esse material. Não são todas as pessoas aqui, claro que o material tem um custo, né? Mas seria muito bom. A natureza da igreja nas dimensões local e universal. Local e visível. A igreja local pode ser vista e sentida. Ela existe localmente, um ponto geográfico. Tá? Alguns textos nas Escrituras mostram a igreja local se referindo à eclesia, a comunidade de crentes situada em diferentes locais. Lembram? As 7 igrejas da Ásia, cada uma numa localidade. Tá? O irmão Zinei fez uma síntese na quarta-feira sobre isso. Assista a live da quarta-feira. Há uma síntese dessas 7 igrejas. O que cada uma delas representa e o que a palavra que foi dada a cada uma delas. Porém, a todas elas tem uma palavra comum. Eu sei as tuas obras. Ninguém, nada está oculto perante Deus. A primeira coisa que ele diz, eu sei as tuas obras. Tá? E obras aqui é serviço, é tudo que nós fazemos. Tá? Então, há sim uma igreja local e visível. Vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas, situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto. Tá? Aos estrangeiros dispersos no ponto, olha aqui um local, ponto, Galácia, nós chamamos a epístola aos Gálatas, mas a Galácia era uma região, tá, de vários locais. Tá? Olha só,
vamos entender aqui como é que seria. Serra do Navio. Nós temos vários distritos na Serra do Navio. Assim era a região da Galácia, que foi escrito uma carta aos Gálatas, todos os irmãos que moravam nessa região, a região da Galácia. Tá? Como eu disse, nós podemos comparar a Serra do Navio. Serra do Navio é um município, mas nós temos aqui pelo menos 3 distritos diferentes. Nós temos o centro, que digamos aqui a sede do município. Nós temos ali o distrito do Pedra Preta, nós temos o distrito do Cachaço, nós temos o distrito da Colônia, distrito do Perpétuo Socorro. Tá? Pelo menos 4 distritos diferentes. E aí mais a sede, 5. Era mais ou menos assim a região da Galácia. Por isso que é como se Paulo dissesse assim, aos irmãos de Serra do Navio. Para quem ele está falando? Só para o pessoal da sede do município? Não. Ele está falando para todos os irmãos da sede e dos distritos. É essa região da Galácia. Continuando, na Capadócia, tá? Ásia e Bitínia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele manda uma carta à região da Galácia. Tá? Continuando, as particularidades das igrejas locais. As igrejas locais possuem suas particularidades. Os problemas e virtudes encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra. Paulo vai falar aos Filipenses, tá? Pensa numa igreja que ele não falava. É sério isso? Ele não falava sobre oferta. Não. Agora, para a igreja de Corinto, ele vai falar. Ele vai cobrar algumas coisas. Tá? Ele vai dizer para eles, eu não fui pesado a vocês. E nem precisava. Sabe por quê? Porque tinha uma que me mantinha. Tá? Nem quis nada de vocês. Não cobrei nada. Tá? E ele vai dizer, nisso eu falhei com vocês. Tá? Eu falhei. Ele deixou de falar de determinadas coisas. E ele vai dizer mais tarde para essa igreja, quando eles começaram a questioná-lo, ele vai dizer, eu falhei com vocês nesse ponto. Só que eu não falhei com a outra. Para essa ele nem falava nada, nem cobrava nada, porque era uma igreja que estava ali disposta a ajudá-lo. Tá? Ele vai falar para eles, se fosse possível, tá? Era uma necessidade que Paulo tinha, uma necessidade visual, não sei, mas ele disse, se possível fosse para vocês tirariam os olhos e me dariam. Para a igreja de Filipe. Para a igreja de Antioquia, ele vai dizer que era uma igreja missionária. A igreja que o enviou. Tá? A igreja de Filipe, uma igreja que contribuía. Olha a particularidade. A igreja de Antioquia, uma igreja que enviava. Tá? A igreja de Corinto, era que fazia muitas reclamações. Problemas demais. Então, há particularidades? Há sim. O problema de uma não pode ser o de outra. Agora tem um porém. Para sanar determinadas situações, ele manda uma orientação nas cartas, que essa carta seja lida aí na igreja e em todas as demais igrejas. Para quê? Ele já está prevendo que pode ocorrer aquele mesmo problema, poderia ocorrer na outra igreja, e eles já iam se precaver daquele problema. E é por isso que a carta serve para todos nós até hoje. Tá? Se estamos falhando em alguma coisa, podemos corrigir. Se estamos fazendo o que deve ser feito, continuamos a fazer. Ou seja, continuemos a fazer. Tá? É um imperativo, é um convite. E possamos permanecer fazendo aquilo que já está correto. E aquilo que não está, vamos corrigir. É para isso que serve todas essas orientações da Bíblia Sagrada hoje, para todos nós. Tá? Continuando. Ainda sobre particularidades, embora todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas uma em relação às outras, ou seja, aquela igreja que está em Corinto não dependia de Filipe, que não dependia de Antioquia, cada uma cumpriu o seu papel, tá? São essas as particularidades que precisa entender. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, dava para unir a igreja de Corinto com a local, falando humanamente, dava para unir essas igrejas com todos os costumes de Corinto, adaptando a igreja de Filipos e levando para a igreja de Antioquia?
Não é possível isso. Porque cada uma tem a sua particularidade. E aonde é que está a nossa unidade, irmão Antoniel? A unidade é em Cristo, não é na instituição. É isso que nós precisamos entender. E a situação engrossa nesse ponto, quando nós vamos falar sobre denominações. Tá? Continuando, só isso aqui. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja, tá? Pode ser inadequado em outra. Tá? A igreja que, preste atenção numa coisa, as igrejas, tá? Que Paulo vai abrir nas suas viagens missionárias, elas nunca podem ser comparadas à igreja de Jerusalém. E quem era a igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém é formada, grande maioria, por judeus, e judeus praticantes do judaísmo. Eles deixaram de praticar, irmão Antoniel? Não. O próprio Paulo, quando ele se apresenta com ele, se apresenta como judeu. Tá? Ele se apresenta como judeu. E ele continua nas práticas do judaísmo. Tá? Ele, inclusive, depois da conversão, ele ainda faz um ritual do nazireado. Ele rapa a cabeça, ele dá a sua oferta, para ele estar encerrando ali naquele momento o seu nazireado. Ele faz um ritual de nazireado. Para quê? Para mostrar para todos os demais que diziam que ele já não era mais um judeu, tá? E judeu aqui é praticante, para mostrar para eles que ele permanecia. Aí eles fazem uma reunião, irmãos, olha, a igreja cresceu em todas as regiões, o que é que vamos fazer? Há um primeiro concílio em Jerusalém, tá? Há um concílio em Jerusalém, e eles vão dizer o que é que eles vão fazer. Nós não podemos obrigar os irmãos das igrejas de outras localidades a praticar a mesma coisa que nós praticamos, e é por isso que eles vão acordar, fazer um acordo em um determinado sentido, tá? Que sentido ele vai dizer? Qual é o sentido nisso tudo? Não ficou escuro aí não, Ailton? Ok. Ele vai dizer que não é necessário eles fazerem tudo o que eles fazem, mas o que era para eles se abster da carne sufocada, dos ídolos e da prostituição. Então, é esse o acordo. Claro que tudo de acordo com a palavra, tá? Agora eles vão começar a orientar essas igrejas. Surgiu o problema. O que são as cartas paulinas? São correções de problemas que surgiram na igreja, tá? Essas são as cartas paulinas. Continuando, universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois ela é física e visível. Já a igreja universal não está limitada ao espaço geográfico ou físico, ela é invisível, tá? Eu vou abordar uma situação aqui no nosso conteúdo, que não está na revista, mas está no nosso livro, para que nós entendamos melhor sobre essa questão local e universal. A igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados, entenderam? Não é todo cristão, é todo cristão regenerado, só aqueles que nasceram de novo, porque tem muitos que ainda não nasceram de novo. Sim, tem muitos como Nicodemos que precisam nascer de novo, conhecem, seguem, creem, tá? Fazem parte da instituição, mas não fazem parte do organismo. Nós vamos estudar isso, organização e organismo, na 10ª lição, só para que eu não... Só para... Aqui, é na 6ª lição, organização e organismo. Nós vamos estar estudando sobre isso, tá? Vamos estar estudando sobre isso. Mas olha só, continuando, a igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles que já estão na glória.
não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante diferenciar a igreja de denominação. Contudo, somente há uma igreja. E aí, nesse ponto que eu quero, peço licença aos irmãos, olha só o que diz aqui. Nos dias bíblicos, está no nosso livro texto, tá? Eu marquei tudo isso. O nosso comentário diz assim: nos tempos bíblicos não havia denominações. O denominacionalismo surgiu em tempos posteriores, no atual contexto, agora nos nossos dias. Tá? O princípio bíblico continua válido. Em cada local só existe de fato uma igreja de Cristo. Mas essa igreja, como corpo de Cristo, pode ser formada por crentes de várias denominações, verdadeiramente cristãs. Ele frisa isso aqui: verdadeiramente cristãs. Todos nós somos conscientes de que há outras denominações cristãs além da nossa, que também fazem parte da igreja de Cristo. Isso, contudo, ele abre aqui um alerta. Isso, contudo, não quer dizer que toda denominação cristã faz parte da igreja verdadeira. Há muitas denominações ou grupos religiosos, e não são poucos, afastados dos princípios bíblicos e que, portanto, não podem ser consideradas como fazendo parte da igreja cristã. São denominações e grupos que negam, por exemplo, a divindade de Jesus, a personalidade do Espírito Santo. Não podem ser vistos como igreja de Cristo. Todavia, ao mesmo tempo em que não podem ser validar todas as denominações cristãs, também não podemos considerar somente a nossa denominação como sendo o único corpo de Cristo numa cidade, pois isso não passa de puro sectarismo. Era nesse ponto que eu queria chegar aqui. Quando eu falo sobre a questão das misturas, todos têm a Bíblia como livro-texto? Amém. Todos seguem a mesma doutrina? Não, amém. Até que ponto são una? É o mesmo livro? Amém. Eu não preciso citar nomes, mas faça uma busca na sua memória de várias aí que tem por aí, e que todas que tem por aí, todas estão com a Bíblia, sim, mas dão crédito à Bíblia tal como deveria ser dado, ou estão vivendo as suas experiências? Seguem a mesma doutrina? Não precisa responder. A pergunta é retórica, ela não precisa de resposta. Ela só precisa passar pela sua cabeça. Tá? E que o crivo seja a palavra de Deus. Tá? Tem que passar pela ótica da palavra. Tá? Veja como é que acontece, e o que acontece, e como acontece. Será que é verdadeiramente bíblico? É nesse ponto. Então, para não correr o risco, eu posso dizer como o salmista e como Jeremias: como as árvores, eu permaneço no mesmo lugar. Árvore. Eu não vejo árvore perambulando por aí. Como é que é o cristão? Primeiro, ele não se detém no caminho dos pecadores. Segundo, não se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que ele tem? Ele tem prazer na lei, e ele medita de dia e de noite. Como é que ele é? Ele é como árvore. Árvore. Depois você entra no meu perfil,
E está lá as duas referências. É por isso que eu peguei a referência e coloquei ali. Como as árvores, eu permaneço no mesmo lugar. Árvore. Árvore não é um ser vivo? É. É um ser que frutifica? Sim. Mas ele tem que estar no mesmo lugar. Tá? Toda vez que você quiser uma árvore e tirar ela de um lugar, colocar para cá. Eu quero fazer um negócio, arranca, coloca para ali. O que vai acontecer com ela? Você já sabe. Tá? Já sabe muito bem o que vai acontecer. Árvores que são tiradas de vez em quando e colocadas em locais distintos. Tá? Continuando. Olha só, uma reflexão. A igreja versus denominações. A igreja universal, ela é divina. E as denominações, irmão Toniel, são humanas. Igreja local. A igreja universal não é temporária. Tá? Ela não é temporária. E a igreja local pode ser temporária. Como nós vimos, eu vi ali eu vou falar, irmão. Tinha um negócio de uma casa ali na colônia, que era primeiro uma casa de prostituição. Depois se tornou uma borracharia. E depois se tornou uma igreja. O mesmo prédio. E agora está fechado. Vocês entenderam? Denominações podem se extinguir, a igreja não. Fora aquelas que o camarada, vou dizer assim, o camarada mesmo, para não dizer uma coisa pior a respeito desse indivíduo, porque é um ser humano que tem uma alma que precisa de salvação. O cara criou uma denominação, ele funda a denominação, coloca uma placa lá na frente, depois ele diz assim, não está dando certo aqui, porque não está rendendo. Aí ele vende com tudo, inclusive com os crentes dentro, vai embora. Entenderam? Isso estava fundamentado na Bíblia? Não. Isso é lamentável, mas não estava. Aqueles irmãos têm culpa disso tudo, irmão Toniel? Não. Tá? Não tem. E graças a Deus que quando acontece isso, parece que há um choque, eles vão para a palavra. Aí eles procuram uma instituição séria, uma denominação séria. Graças a Deus que alguns acontece isso, e aqueles que desistem de si, não dá mais certo. Esse negócio de crente, não, aí cai na devassidão novamente. Isso é lamentável. Por causa de quê? Por causa de uma liderança falsa. Tá? Continuando, é indestrutível a igreja universal, a igreja de Cristo, ela é indestrutível. E a denominação pode desaparecer, inclusive, como já tem muitas portas fechadas por aí. Entenderam, né? Isso, eu não estou falando isso com sabor de gosto de mel na boca. Isso é triste. Sabe por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas foram enganadas por um charlatão. É isso mesmo, é um charlatão. Um falso profeta, um falso mestre, um falso pregador. Há um falso líder. E há muitos por aí. Ainda tem um bocado por aqui, tá? Continuando, a Igreja Universal. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja. Não sou eu que estou dizendo, está no nosso texto, na nossa lição. Tá? Foi o que nós acabamos de ver aqui. Pessoas que profetizavam, pessoas que expulsavam demônio e pessoas que falavam outras línguas, inclusive. Mas não são igreja. Tá? É o próprio Cristo que fala isso. Continuando, entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. É a fidelidade a Cristo. Isso sim fará. Ou seja, a natureza da igreja está nisso. A sua fidelidade a Cristo e a palavra. Tá? Paulo vai chamar Timóteo, orientando a ele. Prega a palavra. É oportuno pregar, Timóteo? Não, mas prega. Tem oportunidade para pregar? Prega. Não tem? Prega. Está num dia bom para pregar? Não está, mas prega. É isso que diz assim, ó. Prega a palavra em tempo e fora de tempo.
tá? É isso que ele está dizendo. Sintetizando o nosso segundo tópico, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Ela é terrena quando ela diz que nós somos aqui uma reunião de denominações, tá? Mas ela é espiritual quando todas estão unidas em Cristo e a sua palavra, tá? Último tópico para encerrarmos, diz assim, ó, a igreja na sua dimensão comunitária. Paulo deixa bem claro, a igreja é una quer dizer uma só. Nós já vimos aqui que são várias denominações, mas a igreja é uma. Paulo deixa bem claro que a igreja verdadeiramente cristã é unida por não poder haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. A igreja é una ainda aqui, ó. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, e olhe que há muita perseguição e a situação vai só se intensificar a partir de agora, tá? O que ele não consegue através da perseguição, tá? Ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar o partidarismo. Olha só o que é partidarismo, Antoniel. A igreja de Corinto tinha, tá? A igreja de Corinto diz assim, eu sou de Paulo. Por quê? Ele diz assim, ó, Paulo é um doutor na lei, eu vou acreditar no que ele fala. Mas o outro diz assim, eu sou de Apolo. Porque quem é Paulo? Apolo é um pregador exímio, mesmo não sendo um doutor na lei, mas era ele tinha uma oratória que era impecável. Diz, eu sou de Apolo. E outro diz, eu sou de Cefas. Quem é Cefas? É Pedro. Quem é Pedro? É o apóstolo que tomou a carga sobre si e ficou aqui como um representante dos demais. Diz, alguém tem que tomar frente da situação aqui. E é Pedro. É Pedro que sempre está na frente. Pedro era o sanguíneo, né, que a gente vê aqui, agitado, ele quer responder logo, quer logo. Ele quis ir andar sobre as águas, tá? Ele queria resultado na pescaria. Pedro era desse jeito. Foi o que se levantou no dia de Pentecostes e disse, esses homens não estão embriagados não, como vocês estão pensando. Ele fala, ele toma a frente da situação. Ainda tem o quarto grupo, lá na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu dizendo, eu sou de Cristo. Tem muitos hoje dizendo aí que são de Cristo. Sabe quem são os de Cristo hoje? É aqueles que não respeitam liderança. Não tenho nada com homem aqui na terra, meu negócio é com Deus. Mas ele deixou a igreja. E ele deu pastores à igreja, tá? Ele deu 5 ministérios à igreja, tá? Onde é que está isso, irmão Antoniel? Capítulo 4, versículo 11 de Efésios. Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores e mestres. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Ele deu para a igreja, ele dá pastores à igreja, ele dá liderança para a igreja. E alguns aí dizem que não, eu sou de Cristo, eu não tenho negócio com homem nenhum. Isso é ignorância. É ignorância mesmo. Significa falta de conhecimento, tá? Há ministérios, e esses ministérios têm uma função na igreja, tá? Há uma função para cada um. Então, na igreja de Corinto tinha esses 5 grupos. Os de Paulo, que era o doutor da lei. O do Apolo, 4 grupos, O do Apolo, que era um exímio pregador. O do Pedro, que era o apóstolo mais velho da situação. E o de Cristo, aqueles que não queriam saber de liderança nenhuma. É um problema, tudo isso, sabe o que é isso? É sectarismo na igreja, divisão, preferências. Eu prefiro quando o irmão vai pregar. Quem é que vai dar o ensinamento hoje? Toniel? Não vou não. Ele fala demais, ele demora muito, ele passa do horário. E isso acontece na igreja. O que é isso? Tá? E devemos evitar o partidarismo, as preferências, os exclusivismos, se quisermos preservar a unidade na igreja local. Deve-se evitar isso. Todos devemos estar unidos em Cristo, tá? E enxergarmos aqui, nessa dimensão aqui, todos são iguais perante Cristo. Somos membros um dos outros.
dependemos uns dos outros, tá? Versículo 22. Antes, os membros do corpo que mais parecem ser os mais fracos são necessários, né? Completai meu gozo, unidade na igreja. Completai meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Esse texto mostra o anseio de Paulo pela unidade da igreja, que como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade. Tá? Eu não gosto muito dessa imagem não, irmãos, mas ela explica muita coisa. Eu não gosto, tá? Essa é uma imagem produzida por alguns irmãos que querem assim explicar a trindade na unidade, a diversidade na unidade. Olha só, na trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, como uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. O que a imagem diz? Olha aqui, o centro, tá? O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso é unidade na diversidade, tá? Assim como a igreja precisa ser. Somos muitos membros, mas somos um em Cristo. Tá? As três pessoas da Trindade são Deus. A pessoa, um único Deus, tá? Com a mesma essência. Todos eles são o quê? Os três são Deus. O que é que ele é? Ele é onipotente, onipresente, onisciente. São três atributos de Deus incomunicáveis ao homem. Tá? Mas eles são um. Eles têm o mesmo propósito. O Pai agiu na salvação? Sim. O Filho agiu na salvação? Sim. O Espírito age na salvação? Sim. Eles estão no mesmo propósito. O propósito é a salvação do homem. Tá? Eles são um, em todos os sentidos. E é isso que significa. Os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. O que estamos fazendo aqui? Qual é o propósito? Tá? Então, que isto seja a nossa unidade. Tá? Só para finalizarmos, diversidade na unidade. Unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas. Temperamento distinto. Imagine, irmão Antoniel, como é o temperamento dele. Mas, mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Qual é o nosso alvo? É o céu. O alvo é o céu. Então, permanecemos aonde? Para permanecer, para alcançarmos esse alvo, temos que permanecer em Cristo. O hino 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus. Olha aí, ó doce harmonia, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Tá? O final da estrofe diz: eu tenho salvação, eu sempre hei de vencer. Tá? Mas tem que estar em Jesus. Finalizando, a igreja como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e da mesma forma cada crente deve buscar isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E todos os dias Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Mas primeiro, perseverar é unidade, no mesmo propósito, tá? Só para finalizarmos, temos aqui a nossa desculpa, passei sem querer, nossa conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica, a qual abordamos a natureza da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas ou características não estão presentes nela. O que é isso? Unidade na confissão, que é: cremos no Deus da Bíblia, cremos no Jesus da Bíblia e cremos no Espírito Santo. Unidade em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Destacamos aqui que a igreja local deve estar fundamentada na palavra
e habitada pelo Espírito Santo, tá? Como é isso? Mantida a igreja local, particularidades culturais, o evangelismo transcultural, ela precisa estar nesse propósito, ela é única nesse sentido. Particularidades sociais, identidade de Cristo, identidade, isso aqui, ó, identidade, isso aqui é único, embora diversos, mas um em Cristo. Eu estou falando da digital, somos diferentes, mas somos uns, somos diferentes iguais a todo mundo, é isso aqui, ó, unidade na diversidade. Particularidades operacionais, a direção do Espírito, tá? Segundo, quarto aqui, ó, a igreja também existe tanto local como universal, não está limitada nem pelo tempo, nem pelo espaço, ela existe para a eternidade, tá? E eu já agradeço aos irmãos, já peço aqui, só para deixarmos aqui o nosso agradecimento ao pastor Éder Tomé, tá? Da EBD Panorama, e eu fiquei muito satisfeito que aqueles 2 jovens que estiveram por aqui, um jovem casal, claro, né? Irmão Alex e a irmã Silvia Késia, né? Eles começaram a trabalhar com a classe das irmãs na congregação que eles estão congregando. A classe das irmãs, a irmã Késia assumiu e ela procurou esse material todinho aqui. O que eu fiz? Já pedi para ela se incluir no grupo da EBD, da qual nós fazemos parte. É uma EBD que tem professores de todo o Brasil. Nós somos 1.000, até quando ela entrou, 1.020 professores no grupo da EBD Panorama, da onde nós compartilhamos todo esse material, tá? São professores de todas as regiões do Brasil. Olha só a próxima lição. Cadê a coordenação? Se não chegar aqui eu não paro. A igreja e o reino de Deus. Nós vamos estar aqui, irmãos. Já quero desde já falar aos irmãos, né? Creio que eu falei de forma implícita para o pastor que a gente estaria saindo, tá? Nesse próximo domingo eu não estarei aqui, mas com certeza nós vamos estar direcionando a classe para outro irmão que estará ministrando a aula no domingo. Nós não estaremos aqui, tá? Tanto eu, que sou professor, missionária Lívia, que é professora também, e a Amanda, que é professora também. Nós estaremos, provavelmente estaremos em Macapá esse próximo final de semana,